Humanos, Mano Dal Ponte, Humanos, Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92.9, 84410010. Manda o WhatsApp pro Maninho pra participar do Humanos Radio Show. Já segue lá, @Mano Dal Ponte com E no final, né? @92 Rock Pop no Instagram, né? E acessa o site da 92rockpop.com.br. Você vai curtir todas as entrevistas completas, belezaça? Nosso querido Igor Fontana, nosso produtor, já sobe pra você. Tem vídeo no YouTube, tem entrevista completa, tem matéria, tem foto no site. Então, capricha, acessa lá. E ainda tem a Coluna do Igão, falando nosso Tigre, né? Fanático pelo Tigre, belezaça? E o cara que tá aqui comigo, Bruxão, grande vendedor, já conversamos muito sobre venda e hoje eu provoquei ele diferente. Separei alguns pontos de várias entrevistas nossas, né, pra gente falar sobre isso, sobre venda. Moisés, ele é o Moisés, o homem, Moisés Costa, o homem da Benivest. Bruxão, prazer te receber, tudo bem? É uma satisfação sempre estar aqui, né, mano? Poxa. Tá. O pessoal tava com ciúme, você tava vindo só no meu programa, não queria. O pessoal, já, os homens chorando aqui, ciúme de homem, Moisés, não, de apresentador, né? É a pior coisa que tem, cara. Não, os dois, o Dino e o Marcão chorando aqui fora, não dá, né? Não dá. Mas eu mando os representantes à altura. Não, mas daí semana que vem você vem aqui bater o papo com eles pra eles pararem de chorar, pode ser? Claro. Ô, meu bruxo, olha aqui. Eu falei pra você, eu provoquei você, porque a gente conversa muito sobre venda, né? E falar sobre consórcio, falar sobre venda, sobre inteligência, sobre escolha, né? E eu separei alguns pontos de várias conversas nossas que a gente debateu, mas são fragmentos, né, isolados, que às vezes a gente conversava de uma coisa, de outra, e eu queria que você discorresse sobre isso na vida de um vendedor. Por exemplo, alguns pontos de coisas que você falou, né, que eu sei que vocês praticam na Benivest, eu queria que você falasse um pouquinho mais. Para quem é vendedor, que tá ouvindo a gente, vamos falar o seguinte: esse programa vai ser para ele, não vai ser para o cliente hoje, vai ser para o vendedor. Pode ser? Pode. Vamos trabalhar neles então? Vamos. Então lá, eu separei alguns aqui, ó. Primeiro ponto para mim, pro Mano, coisas que você falou. Um vendedor nunca pode ser desonesto e enganar um cliente. Bom, é o começo do começo, né? Isso é importante, né? Porque a gente há muitos anos, né, a gente fala a respeito disso, até em rádio, enfim, nos nossos treinamentos. Porque o vendedor, quando ele essa intenção, essa mal intenção, né, de vender, é porque ele quer vender, né? Ele está interessado só naquele comissionamento, naquele valor que ele vai ganhar, e às vezes ele tem um comissionamento alto em alguma venda, em algum produto que ele está vendendo, né? E ele não pensa no futuro, ele pensa só naquele momento, né? Ele não pensa que a carreira de um vendedor, né, ela é longínqua, né? O vendedor de carreira, né? Aquele realmente o vendedor de verdade, né? Porque ele pensa só naquele momento, e quando ele pensa só naquele momento, é o vendedor insatisfeito, né? A gente conhece alguns vendedores que não dão certo e continuam em venda não dando certo, né? Aquele que não gostam, não querem, não tá. Por quê? Porque mentem, porque estão sempre mudando de produto, mudando de empresa, né? A gente conhece alguns, né? Agora, quando a gente vê um vendedor, né, de qualidade, né, que ele realmente, às vezes ele até muda de produto, né? Muda de empresa, né? Devido a alguma dificuldade da empresa ou do mercado, mas tu vê que ele leva os seus clientes com ele. Tá. Né? Então, por quê? Porque ele não mentiu, porque ele falou a verdade, e mesmo ele diminuindo a lucratividade dele em alguns momentos, ele tem um lastro, né? Ele tem a quantidade de cliente que ele adquire ao longo dos anos, né? Ele deixa, né? Vem com ele, né? É aí que tá, né? Vendedores mal intencionados não deveriam estar no mercado, né? Eles vendem uma vez só, não vendem duas, não vendem três. Isso é verdade, né, bicho? Você já se deparou, você tem feeling pro cara que vai ser bom vendedor ou não? Quando você se depara com ele, assim, na primeira conversa, você já consegue dar uma sentida, Moisés, ou não? Dá, né, mano, né? A gente consegue perceber, né? Só que hoje a informação, o conteúdo hoje eu tenho a capacidade hoje, as pessoas, quando ela quer alguma coisa, ela se capacita, né? Porque eu vi pessoas que passaram por mim e hoje estão comigo, tem alguns que estão comigo, que não tinham isso, aquele dom, que tem o dom de vendas, né? Tem o talento. Eu tenho pessoas comigo que não tinham talento, né? E realmente se esforçaram, estudaram, escutaram, foram bons aprendizes, né? E realmente hoje se fazem um bom trabalho, porque a gente pode aprender qualquer coisa, basta a gente querer,
Meu pai falava assim, mano, um homem com determinação, ele pode tudo, ele consegue tudo. E realmente, ao longo dos anos, assim, não sou tão tenho tanta idade assim, mas eu venho examinando isso ao longo dos anos e venho percebendo que quando o homem quer alguma coisa, realmente ele consegue. Mas esse querer tem um preço, né? Tem um preço, né? E o que realmente as pessoas não querem é pagar o preço. É o preço do tempo, é o preço do que realmente tu tem que fazer para chegar lá. As pessoas querem o resultado, mas o que tem que fazer para chegar, as pessoas aí param. Como é que o cara quer emprego, não quer trabalho, né? É isso aí. Essa é a grande diferença, né? Isso aí. O trabalho. Quer o flash, mas não quer o corre. Para, né, cara? Tem outra aqui, vamos lá. Pressionar demais um cliente, pô, velho. Quando é que você sabe o momento de parar? E aí esse é o feeling, né? Eu acho que esse é a sintonia fina, né? Tá. Eu tenho um vendedor comigo que ele é muito bom, ele é um cara assim, é o fora da curva, sabe? Tem o cara fora da curva o vendedor ele tem que saber pressionar, né? Tem a certa pressão, porque depende do produto, a pessoa fica naquela, não faço depois, depois, não faz, né? Tem que ter um certo time, né? Pra tu fechar o negócio, porque depois tu não fecha mais. O cliente, ele tem que lembrar de ti, mas também não é todo dia. Também. Tem que ter um... Isso. E ele tem uma certa, fechamento, né? A gente chama de um bom fechamento, né? Um bom time para fechar. Só que ele exagera. E esse exagero, às vezes, sabe um parafuso que espana? Entendi. Né? Perde o time. Então, assim, a gente vem conversando para que ele não perca esse, né? Uns são, assim, frouxos demais, né? Não conseguem dar aquele ajuste perfeito e o cliente está sempre enrolando. Semana que vem a gente conversa, o mês que vem a gente conversa, o ano que vem a gente conversa e não fecha nunca, né? Aquele cliente fica ali na agenda do cliente, não fecha, né? E fica atrapalhando, né? O vendedor, porque o vendedor ele tem que estar com a agenda limpa, tá com a agenda com aquele cliente que realmente faz sentido, que realmente tem potencial de fechamento, não aquele cara que fica ali, não sabe se vem ou se vai. Aquela como é que é? Aquele lead que não, ele é morno, né? Ele não é nem quente nem frio, ele não é, só tá ali. A agenda tem que estar clean, é só com aquele cliente que realmente tem potencial de fechamento. Agora também, tu apertar demais, tu também é o cliente que some, não te atende mais. Né? Geralmente é esse, não te atende mais, sumiu, o que aconteceu com ele? Não sei, geralmente é o cara que tu apertou demais. Então, é uma sintonia fina, tu tem que perceber, tem que ter uma certa feeling para saber até onde tu pode chegar. Né? E isso, amigo, é com a experiência, com o tempo, né? Que a gente vai adquirindo. Uns nem adquirem, né? Mas uns vão aprendendo com o tempo. Tem mais uma aqui. Desrespeitar o cliente. Por exemplo, quando você trata o cliente com indiferença, irritação, né? Ou você é rude com ele, né? Quer dizer, que você cria um clima desconfortável. Você trabalha com pessoas, você tem que entender que pessoas têm momentos, né, Moisés? Eu acho que para mim o maior feeling do vendedor é esse, cara, é entender de pessoas. Né? Com certeza. Porque se, por exemplo, eu não sei se tu sabe, eu fiz psicologia, né? Já comentasse essa daí. E dentro do comportamento humano, a gente percebe que é ali que está a grande questão, né? De entender o comportamento humano para saber se aquilo é importante para o cliente ou não, como ele funciona, né? Como que porque se a gente enquadrar o comportamento de algumas pessoas, ela tem, são padrões, né, de comportamentos, e deve ter 4, 5 padrões de comportamento. Quando tu enquadra ela, consegue perceber, botar numa caixinha, você bota claro que as personalidades são ímpares, né, mas tu consegue enquadrar elas, né? E aí tu consegue saber como ela funciona e como tratá-la, né? Tem uns que são mais metódicos, tem uns que são, se tu não fechar no dia, tu não fecha, tem um que tu tem que dar tempo, tu tem que dar mais informação, tem um que tu tem que ser mais emoção, tem um que tu tem que ser mais razão. Então o vendedor que percebe, que sabe, que estuda a respeito disso, ele vai ter um desempenho bem melhor. E por isso que eu falo que às vezes não é só dom, é estudo, a pessoa... Você tem que ler a pessoa, tem que ler. Isso. Você tem que ler, na verdade, entrelinha, né? Você vai visitar um cliente, no próprio escritório do cliente, ele já diz muito sobre ele, né, cara?
a organização, o que ele gosta, os quadros que ele tem na parede. Você consegue entender as conexões que você vai ter, né? O que se falava antigamente no nosso tempo era o quebra-gelo. Hoje se fala em rapport. Rapport, é isso aí, só muda o seu nome, né? E outra, né, Moisés, você vai visitar um cara, uma dica pro cara que é vendedor, né? A rede social já diz muito sobre ele, né? Hoje tá mais fácil, né? Cara, saber quem ele é, o que ele gosta. Você visita lá, o cara gosta de cachorro, você já sabe como é que vai começar o papo, né? Porque às vezes o vendedor chega lá com a pastinha dele e já quer falar do produto dele, né? Não, cria um relacionamento, que é muito mais fácil, mano, tu vender pra alguém que tu já conhece, né? Que tu troca uma ideia com o cara, do que alguém que tu nunca te viu, né? Que tu vai chegar lá e vai vender, porque cria uma barreira, né? Quando eu quero te vender. Então o vendedor, ele não pode te vender alguma coisa, ele tem que trocar uma ideia com ele, tem que, né? Pô, então olha aqui, tem isso aqui, o que tu acha, né? Pra onde nós vamos? Em geral, eu tenho certeza que você vive isso e vive muito. Às vezes você vai visitar um cliente, você fica 1 hora conversando sobre a vida e 5 minutos de uma venda. A venda se faz em 2, 3 minutos, quer dizer, a venda é um fechamento ali, porque o cara comprou de você porque ele comprou a confiança em você. É isso aí. Né? Não é só o produto que você está vendendo. Bons vendedores abrem relacionamentos. Né? Essa é a questão, abrem relacionamentos. E a venda é natural. Ô Moisés, mas é mais fácil, aquela máxima de que é mais fácil um cliente virar amigo do que um amigo virar cliente, é verdade? Não, é uma frase bonita, mas ela reflete muito da venda. Sim. Assim, eu acho que depende do produto, né? Hoje eu tenho alguns amigos que me procuram, né? Que eu nem... Eu tenho uma questão comigo, assim, que eu nunca procurei muito o meu familiar, o meu amigo para vender o meu produto. E ao longo dos anos, o meu produto, ele começou a ser quisto e procurado e as pessoas que nos procuram. Também os familiares acabam procurando. E procuram, né? E cara, eu quero saber disso, eu quero saber daquilo, né? Mas tem outra coisa que você tá falando também, que me vem na cabeça, né? Se eu, vendedor, não considero o meu produto bom, que eu não posso oferecer para um amigo meu, se eu respeito o cara, quer dizer, o cara é meu amigo de verdade, eu preciso ter um produto que eu confie nele, que ele seja bom de verdade, que eu possa oferecer sem medo para um amigo. Não, se tu não puder oferecer pro teu amigo, aí tu troca o produto, aí realmente. Se tu não puder trocar, sim. É um parâmetro, né, cara? É isso aí. Você tem que tomar cuidado. Tem mais um aqui, vamos lá. Ignorar as necessidades do cliente, oferecer produtos ou soluções que não atendam às expectativas e às necessidades. Bom, você já falou para mim, algumas vezes você já deixou de vender porque o consórcio não era pro cara. A primeira, é uma decisão acho que a primeira coisa de um bom vendedor é entender a necessidade do cliente. Não precisa vender, é tu saber o que o cliente precisa, né? Eu acho que é e mostrar pro cliente, porque às vezes, mano, o cliente nem sabe da necessidade dele, né? E o bom vendedor, ele entende a necessidade e mostra a necessidade pro cliente. Fica fácil de vender. Não é difícil vender, né? Agora, como é que eu vou vender alguma coisa que o cliente não tem a necessidade? Eu tenho que criar uma necessidade ou inventar uma necessidade, ou o cliente tem a necessidade e eu não deixo claro que ele tem. Né? Então eu preciso mostrar para ele que ele tem essa necessidade. No mundo dos investimentos e dos consórcios, as pessoas conhecem, por exemplo, o consórcio muito superficialmente. Então as pessoas têm uma ideia do consórcio, e quando a gente apresenta o consórcio como a gente conhece ele, as pessoas se surpreendem. Então eu preciso mostrar o produto para eles. Então eles têm uma ideia. É como se eu sempre ilustro de uma simbologia que eu falo de um barco, por exemplo, né? Eu falo para a pessoa: lembra de um barco, né? Imagina um barco, né, mano? As pessoas vão lembrar de algum barco aí. Qual é o barco que a pessoa lembrou agora? Umas vão pensar em um iate, outras vão pensar no barquinho pesqueiro, outras vão pensar enfim, quantos barcos, né, existem, né? Mas o barco que eu tenho aqui para te mostrar é por exemplo, um transatlântico, né? Tu pensou, por exemplo, num veleiro. Então, olha bem a diferença de um veleiro e um transatlântico. Então, quando eu falo a palavra consórcio, cada um tem um barquinho lá, tem uma ideia daquele consórcio. E eu tenho uma referência, hoje o consórcio, ele abrange tanta flexibilidade, tantas coisas que a pessoa não conhece. Então ela precisa estar aberta para conhecer o nosso barco. Mas, Moisés, mas também essa apresentação,
O vendedor tem que ter feeling também, que ela não pode demorar 2 horas. Você não vai sentar com o empresário e ficar 2 horas falando do teu negócio. Não, antigamente tinha que ser. Não, hoje até, sabe que hoje o interesse é muito grande, né? Já vem do cliente. Hoje o cliente, ele quer saber, porque existe muita informação dentro do nosso trabalho, né? Existem muitas vertentes hoje, né? Do que ele quer fazer. Por exemplo, uma compra imobiliária, hoje ela tem muito detalhe, né? Um investimento de alto padrão hoje, de uma carta de 2, de 3 milhões, do projeto que ele quer fazer, uma construção, envolve uma consultoria, às vezes 2, 3 visitas, e ela demora realmente essa consultoria. Agora, antigamente não, a conversa tinha que ser mais porque a pessoa não entendia. Hoje as pessoas já conhecem, já tem um cidadão que fala na rádio já há um tempo aí, as pessoas já estão conhecendo. Um pouquinho, né? Tá, tem mais aqui, vamos lá. Não ouvir o cliente, interromper ou não dar atenção ao que o cliente fala. Bom, aí o vendedor tem aquele vendedor que fala, quando o vendedor fala mais que o cliente, Moisés, aí tem alguma coisa errada, né? Aí outra questão, né? Aí ele não leu Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Né? É um bom ouvinte, né? Tem que ser, um bom vendedor tem que ser um bom ouvinte. Um bom ouvinte. Começa por aí, né? Não tem jeito, né, cara? Se tu não fizer um médico, né? Eu falo do médico, por exemplo, né? O médico, o que tu chega numa consulta médica? O que o médico faz? Uma anamnese, claro, é bonito, pô. Claro, pô, ele te pergunta, faz algumas perguntas para entender onde é que tá doendo, há quanto tempo tá doendo, o porquê que tá doendo, né? Os sintomas, né? Para daí sim, gerar aí manda te fazer um raio-x, um exame para depois te falar o que tu tem, para depois dizer o que tu vai fazer. Aí o vendedor já diz o que tu tem que fazer antes, né? Não sabe nada, né? Já chega não dizendo. Examinou, né? Então essa é uma questão que os vendedores hoje têm que prestar atenção, né? Escuta, faz as perguntas certas, para daí sim ter um diagnóstico do que tu vai mostrar pro cara. Moisés, mas vamos lá, olha aqui, nós estamos numa região, né, colonizada essencialmente por italianos e alemães, né? Italianos, nós sabemos que, né, nadam com a aspirina na mão e ela não dissolve. Eles não gostam muito de investir, são conservadores, desconfiados. Alemães partem da mesma essência, os dois, pela colonização, pela história, pelo que sofreram, né? Não são de jogar dinheiro fora. Como é que você vende para essas duas? Eu falo duas culturas, né? Mas são 2 perfis de clientes muito parecidos. Sabe que o perfil do alemão, ele tem uma facilidade maior de entender o investimento papel. Tem. Tá. Ele tem essa, eu não sei a origem disso, tá? Mas todas as vezes que a gente pega tem um cliente que é originário, né, alemão, ele tem uma facilidade de entender investimentos que não demandam terra, não demandam matéria. Tá? E o italiano, né, a origem italiana, ela realmente precisa ter a materialidade, assim. E como o consórcio hoje imobiliário, ele trabalha com cartas para fim imobiliário, uma compra de terrenos, casa, apartamento. Então ele também se sente seguro, porque tem uma finalidade, né? Então você consegue falar com os dois. Então o alemão, ele por exemplo, ele entende que eu vou fazer um consórcio, ele pode comprar esses bens, mas ele pode vender a carta, ele pode deixar ela lá rendendo juros e pegar no final. Ele também gosta dessa parte, que é uma parte de investimento, mas também, se ele quiser comprar, ele compra. E o italiano também fica mais seguro, porque quando ele contemplar, ele vai comprar o bem, vai usufruir daquele bem. Posso comprar o aluguel, posso comprar minha terrinha. A terrinha dele lá, é isso aí. Tem mais aqui, procrastinar ou atrasar o atendimento. Bom, aí é básico, né, cara? O vendedor tem que saber o horário de começar, de terminar. Tem muito cliente que perde o timing, tá? Assim, ó, perde visita, perde reunião. Cara, é incrível, o vendedor perde, cara. Eu não sei se essa pergunta é essa, mas mas vou entrar. É isso mesmo. Cara, de marcar reunião e chegar mesmo. Atrasado. Pô, cara. Isso pra mim é uma coisa impressionante, né? Uma coisa muito minha. Eu sempre tento chegar uma meia hora antes, porque às vezes se o cara tá de boa, ele já te atende. Ele já te atende, cara. Isso aí resolve às vezes. E o cara até já vê, o cara já veio antes, que vamos resolver. É isso aí. Vamos resolver o negócio, sabe? Mas é tão assim, eu quando eu recebo algum vendedor, cara, a gente que é vendedor, né, que é comercial, né, mano?
Cara, a gente percebe algumas coisas, né? E eu compro de bom vendedor. Às vezes eu não tô nem interessado no produto, mas tá? você compra do Mas cara. O cara, quando tem técnica, quando ele te atende com... Sabe, tu vê realmente que aquele produto está sendo bem vendido, tu sabe que vai ser bem atendido, tu sabe que tu vai ter um pós-venda também, tu sabe que tu realmente, cara, não é interessante, não é gratificante tu entender, tu vê um produto sendo bem trabalhado. Mas você já foi em algum lugar, por exemplo, que você chegou, foi muito bem atendido e você falou: vou levar esse cara pra trabalhar comigo? Tem, né? Tem uns 3 lugares que eu já vi, cara. Não, eu fui numa farmácia uma vez, nunca esqueço, Moisés. Eu vi um guri numa farmácia, ele atendeu 15 pessoas em 5 minutos. Eu falei assim: nossa, cara, esse é monstro. E vendeu pras 15. Sabe assim? Empurrou um produto que ela não queria também junto pras 15. Eu falei: esse aí é dos bons. Inclusive pra mim. Eu fiquei olhando e comprei coisa que eu não queria. Legal, né? Tipo, o cara é bom. Então, teve um episódio agora, na semana passada, tem a minha filha estudando no SESI. E estava apresentando trabalho e tinha os trabalhos de cada ano, eu acho que é do segundo ano, do segundo grau ali, né, do ensino médio, era de investimento. Aí tava eu e meu menor, né, de 9 anos, que ele gosta de investimento e tal, Benny Kids ali. E ele disse: vamos entrar aqui. E aí era uma apresentação, tu entrava na sala e aí tu ganhava um envelope, mano, com R$200 mil. E cada mesa tinha alguma coisa. Aí numa primeira mesa tinha iPhone para comprar, na segunda tinha viagens para fazer, aí na terceira tinha lá uma pessoa que vendia investimento. Na quarta tinha uma imobiliária que vendia terreno. Para chegar no final e ver realmente o que tu usou do dinheiro, e se tu ganhou dinheiro, tu não ganhou e tal, né? Qual era o teu perfil? Se era moderado, se era, né? Enfim, o perfil. E a moça que fez a entrada sabe que a gente trabalha com investimento e tal, dando risada da turminha ali, né? E um mocinho que me atendeu no final, mas de terno e gravata, sabe? Mas assim, pronto, 17 anos, né? E eu tava com o meu mais novo e o meu mais velho, o Max, né? Com 22 e tal. E eu olhei firme pra ele, fiquei olhando pra ele, ele me encarou e, sabe, foi dando o discurso dele e tal. O senhor tem um perfil de investidor, isso, o senhor, com o que o senhor investiu, o senhor ganhou X, e o senhor é um investidor moderado, e nananana. Aí assim, e tu vai fazer faculdade de quê, meu filho? Assim, eu vou fazer uma faculdade de administração. E tu não vai trabalhar comigo. E tu já pensou em trabalhar e fazer um estágio em algum lugar? Não pensei ainda, senhor. Por quê? Me mandou uma mensagem hoje perguntando a respeito do estágio que eu tinha oferecido para ele. Aí sim, né? Então olha que interessante, 17 anos. Mas, Moisés, também, mas aí é o feeling também do vendedor. Do cara, né? Você tem que ter feeling, cara. Você tem que olhar pro cara e ter feeling. Bruxo, não deu nem pra nós fazer a lista que eu separei aqui. Pô, né? O papo é bom quando ele voa, cara. Sempre te agradecer, né? Pô, a parceria, confiança da 92. Demorei pra vender pra ti. Tu é duro, cara. Tu é duro na queda. Tu foi duro aí, né, cara? E o vendedor é bom, né? Tu foi duro na queda. O vendedor é bom. Ô, Bruxão, o vendedor é bom. Convido o pessoal que não conhece ainda a Beninvest, ainda, né? Aí eu duvido, né? Que não conhece, pô. Pra conhecer o nosso barco, né? Conhecer o nosso barco. Um baita barco. Né? Tanta gente hoje, né? Tu sabe que hoje 30%, esse ano, tá? De 2025, 30% da compra imobiliária no país já está sendo feita através de consórcio. Caraca. 30%. Você tem noção em valor de bilhões de reais, cara? Pô, tá louco? Eu não vou lembrar, eu não tô lembrado, eu li a matéria. Mas é absurdo. Exatamente 30% da compra imobiliária no país já foi feita esse ano, 2025, através do consórcio. Caraca. Então, por que isso, né? Porque taxas de juros muito, muito elevadas, e isso com planejamento, mas o consórcio demora muito. Isso também é um mito, isso também pode ser feito com estratégia. A Beninvest, ela faz um trabalho com estratégia, existem lances que você pode ofertar, e uma infinidade de lances que você pode, lance embutido, lance fixo, lance livre, né? Enfim, claro, não existe almoço grátis, não existe promessas que não podem ser cumpridas. Cuidado com promessas que não podem ser cumpridas, cuidado com vendedores mentirosos por aí. Existem e não são poucos, né? Moisés, quando o cara entra e qualquer pergunta que eu faço pra ele, ele diz que dá, eu fico preocupado, Moisés. Sabe assim, quando tudo é muito fácil, tudo dá pra, eu fico preocupado, cara. Isso aí eu já, @Beninvest Consórcios. Show de bola, Bruxão, sempre um prazer.
3045 3232 no WhatsApp. 3045 3232. Ô, mano, porque pensando bem, é bem Invest Consórcio. Valeu, meu velho. Obrigado, Moisés. Obrigado a você que está comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. E não esqueça de uma coisa: nesse programa, aqui hoje somos todos vendedores, né? E somos todos humanos.